Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e o objetivo desse canal é edificar vidas para o reino de Deus. Por isso eu trago aqui orações, testemunhos, palavra, tudo para que você esteja recebendo diretamente do reino de Deus. Amém? Se você gostar dessa mensagem, se você gostar desse vídeo, eu peço que você nos ajude a impulsioná-lo. É muito simples, é só deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, deixar comentários, porque tudo isso faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e ele vai então jogar esse vídeo para cima. Vou deixar também na descrição do vídeo a indicação de uma obra missionária para que você conheça e, se possível for, também ajude, ok? É uma obra missionária realizada em países de grande perseguição aos cristãos e esses irmãos que fazem parte desse ministério são idôneos. Então, é por isso que eu estou trazendo a indicação, ok? O Senhor Jesus Cristo colocou isso no meu coração, é uma maneira que eu tenho de ajudar e é isso que eu gostaria de fazer, ok? Segue então, nós vamos falar nesse vídeo sobre indicações de livros que falam de oração e eu trouxe aqui uma lista de 8 livros para que você conheça. Eu vou começar por um livro que se chama Todo Filho Precisa de uma Mãe que Ora. Esse livro eu li há mais ou menos uns 15 anos atrás. Ele, sinceramente, é um livro muito marcante. Ele fala sobre a necessidade de intercedermos pelas crianças, porque as crianças são um alvo no reino espiritual, né, por parte das trevas. Então, por exemplo, quando nós mandamos os nossos filhos para a escola, eles estão suscetíveis a muitas coisas. Quando os nossos filhos não estão dentro de casa. Então, isso gerou na vida dessa irmã, Fanny Nichols, uma necessidade de orar pelos filhos dela. E ela fez algumas ligações, chamou algumas irmãs para estar se reunindo uma vez por semana para orar pelos filhos, né, dessas pessoas. Então elas começaram a fazer isso e esse ministério, fundado ali de forma tão simples, ganhou o mundo. E ela compartilha no livro algumas experiências, compartilha algumas comparações com a oração. Uma comparação muito interessante que ela fez é a respeito de um fato que ocorreu. Uma criança, ela tinha o hábito de chegar da escola, ela morava no litoral, deixava as coisas dela dentro de casa, trocava de roupa, pegava a sua toalha, saía correndo para ir para o mar. E enquanto ela estava correndo na areia, ela já ia deixando o chinelinho, já ia deixando a toalha. E a mãe ficava olhando de lá da janela da casa, ficava observando a criança. E certo dia a criança fazendo isso, o que já era hábito, a mãe percebeu que tinha um tubarão na água e a criança não percebeu. E a criança foi correndo para a água e a mãe foi atrás. E o tubarão pegou a criança. E essa mãe, ela brigou com o tubarão. Ela segurou a criança de uma maneira tão forte para tirar a criança da boca do tubarão, que as marcas das unhas da mãe ficaram cravadas na pele da criança. Mas ela conseguiu tirar a criança da boca do tubarão. E a criança recebeu visita de jornalistas no hospital e deu testemunho
falou assim: olha, você tá vendo essas marcas aqui? Essas marcas estão aqui porque a minha mãe não desistiu de mim. E a Ferne Nichols compara isso com a oração. A oração é exatamente isso, é não desistirmos das pessoas. Bom, eu nem preciso falar mais nada, né? Esse livro é muito tremendo, é recomendado para pais, tios, avós, para professores dominicais e para todas as pessoas que se interessam por intercessão familiar, ok? E agora então eu vou apresentar para vocês livros que eu adquiri mais recentemente. Eu tinha o objetivo de orar mais, eu tinha o objetivo de querer mais sobre a oração, sabe, eu queria uma vida de oração, assim como os nossos irmãos antigos e tal. Então eu fui buscar livros, fui comprar livros que falavam a respeito disso, para que eu pudesse aprender mais. Então, comprei uma série deles. Aqui eu vou apresentar para vocês os que eu já li. E quem sabe futuramente eu posso estar trazendo novos vídeos a respeito disso. Mas enfim. Uma coisa que eu queria falar para vocês é que eu não apenas leio esses livros, mas eu também frequentemente oro a Deus, eu peço a Jesus Cristo que o conteúdo deles seja parte do meu coração, que realmente isso venha fazer diferença na minha vida, porque muitas vezes a gente pode ler por ler e aquilo não trazer nenhuma novidade para nós, né? E eu realmente quero isso para mim. Então, fica aí como uma dica para os irmãos. Então, eu comprei alguns livros do Edward M. Bounds. Ele é um autor antigo, ele morreu em 1913 e eu tenho uma grande preferência por autores antigos. Então, vou começar pelo livro Os Fundamentos da Oração. Esse livro vai falar sobre a posição de um cristão que tem ou que busca ter uma vida de oração. Então, ele vai relacionar a oração com a humildade, a oração com a ação de graças, a oração com a vida consagrada. Ele faz umas relações assim muito interessantes para nos estimular, né? Então, olha, se você tiver uma vida de oração, você vai alcançar uma vida de humildade também, uma vida consagrada. É nesse sentido que o livro vai trazer o conteúdo, ok? E eu acho interessante porque esse autor, cada vez que ele começa um novo capítulo, ele traz uma citação que tem a relação com aquilo que ele vai falar. Então, neste livro, ele cita, por exemplo, John Newton, ele cita Jonathan Edwards e outros autores antigos. Muito bem. Agora nós vamos falar do livro Necessidade da Oração. A Necessidade da Oração, também do Edward M. Bounds. E ele fala sobre tudo aquilo que nos leva a orar, né? Então, por exemplo, a fé nos leva a orar, a confiança de que nós vamos orar e vamos receber, o desejo por Jesus Cristo, né, de estar com Ele, de ter mais dele na nossa vida, de experimentar, de conhecer, enfim, todas essas coisas. O fervor, né? Fala também de motivos, não só para nós orarmos, mas para nós continuarmos em oração, para a gente persistir, né? Que são a obediência e a persistência, muitas vezes, em interceder por um determinado motivo. Esses livros que eu estou falando para vocês, do Edward M. Bounds, eles são livros pequenos e eles têm assim entre 150 e 180 páginas, ok? Então eles são um livro pequeno. Agora eu vou falar para vocês do livro Propósito na Oração.
Ele traz a mensagem sobre nós orarmos antes de realizar alguma coisa. Por exemplo, você vai trabalhar? Ore, né? Você vai fazer alguma coisa com relação ao reino de Deus? Ore. Então, tanto com relação a coisas da vida física, como com o reino de Deus, ele nos ensina a orar. E ele não apenas fala sobre isso, mas ele também traz exemplos de homens que agiam assim. Então, por exemplo, tem lá o caso de Lutero. Lutero uma vez afirmou que ele tinha tantas coisas para fazer no dia seguinte que ele ia precisar orar durante umas 3 horas. Então é interessante, né? Porque hoje as pessoas pensam assim: ai, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não tenho tempo de orar. E é exatamente o contrário que deveríamos fazer. Nós deveríamos orar mais ainda, né? Mas glória a Jesus. Então, este é o livro O Propósito na Oração, também do Edward M. Bounds, ok? Esse livro próximo é O Poder pela Oração. Esse livro, ele é extraordinário. Ele é bem fino e ele tem, acho que 89 páginas. E ele fala que o homem de Deus é um homem que tem experiência no quarto de oração, que o pregador com unção é aquele que tem experiência no quarto de oração, que um sermão que realmente produz vida, ele vem de um quarto de oração. Enfim, ele traz muito incentivo para nós que buscamos pregar o evangelho, que buscamos compartilhar com as pessoas da palavra do reino de Deus. Ele fala que tudo aquilo que nós queremos como ministros do Evangelho, que é produzir vida nas pessoas, vida de Cristo, que isso parte do quarto de oração. Então, para mim, esse livro foi espetacular. Como eu disse para vocês, ele é muito curtinho e é uma benção. Mais um livro do Edward M. Bounds, A Arma da Oração. Esse livro traz a respeito do valor da oração do pregador para a sua igreja, ou seja, a intercessão do pastor, por exemplo, pela igreja, e da intercessão da igreja pelo pastor, da necessidade que o pregador tem de que haja intercessão. E ele usa o exemplo do apóstolo Paulo, dizendo: olha, orem por mim, olha, orem por mim, orem por mim. Né? Diversas vezes o apóstolo Paulo pede intercessão por ele. E não é motivo de vergonha que o pregador tenha essa necessidade, que compartilhe dessa necessidade. Né? As pessoas precisam saber que nós, como ministros, nós precisamos de intercessão. Não só pela nossa família, mas até mesmo pelas nossas necessidades internas, pelo nosso modo de ser, pela nossa santificação, para que sejamos mantidos de pé no momento da tentação, enfim, todas as coisas pertinentes à nossa vida. Aqui então termina os livros do Edward M. Bounds e eu vou trazer para vocês um livro que me ajudou bastante. Ele se chama Oração, a Chave do Avivamento. Irmãos, quando eu comprei essa série aqui de livros de oração, esse eu acho que foi o segundo ou terceiro livro que eu li. Mas olha, realmente ele teve um papel muito importante para mim. Porque uma coisa que me inquietava é que todas as vezes que eu ia orar, eu não conseguia passar muito tempo em oração. Sabe, eu queria estar ali, mas me faltavam palavras, era como se algo me impedisse de ter mais comunhão, de ficar ali com o Senhor Jesus Cristo, enfim. Eu me sentia assim, meio que incapaz de orar por muito tempo, e eu pensava, poxa vida, mas os nossos irmãos oravam tantas horas, por que eu não consigo? O Senhor Jesus Cristo disse para os discípulos que eles tinham que orar na ocasião
do monte Getsemane, ele falou, olha, vocês não podem orar comigo nem 1 hora, quer dizer, 1 hora para orar com ele já era pouco. Imagina o tanto de tempo que eu orava. Mas enfim, isso me inquietava. Então eu recebi esse livro, o conteúdo desse livro com o meu coração aberto, e ele fala exatamente sobre isso, e também de muitas outras coisas, mas o que teve muito valor para mim foi com relação a isso. Ele fala sobre nós permanecermos em oração, no sentido de passar mais tempo em oração, e sobre isso ele diz a respeito do reino espiritual que se move contra nós, contra a nossa oração, e que uma maneira que existe de nós passarmos esse impedimento, de nós ultrapassarmos esse impedimento, é a ação de graça. É você reconhecer o mérito de Cristo, é você reconhecer, você louvar, você agradecer por tudo aquilo que Ele fez, que Ele faz, enfim, é você exercer o que o apóstolo Paulo chama de ação de graças, ok? O louvor, ele é um reconhecimento. Quando você louva o Senhor Jesus Cristo por aquilo que Ele fez e faz na sua vida, você está reconhecendo. E isso quebra cadeias, faz cair impedimentos e você consegue orar por mais tempo e o relógio corre e você nem percebe. Esse livro tem 221 páginas, ele traz alguns testemunhos e esse pastor, ele é o pastor da maior igreja da Coreia e ele conta que no começo ele tinha uma barraca e ele muitas vezes ele saía para orar, ia orar de noite e estava muito frio, então ele pegava o lampião, pegava um cobertor, colocava o cobertor nas costas, se ajoelhava e começava a orar. Conforme foi passando algum tempo, ele começou a notar que os irmãos vinham orar com ele também dessa mesma maneira. E é muito interessante porque esse pastor, ele incentiva a igreja dele a orar. Então não é uma igreja de números de membros, é uma igreja que é incentivada a estar verdadeiramente em Cristo, a ter uma vida de oração, a ter uma vida de comunhão, a buscar a palavra de Deus. Enfim, esse livro é ótimo. Há outra coisa também que ele fala nesse livro, é sobre um costume que a igreja atual perdeu, pelo menos aqui no Brasil eu posso dizer sobre isso. Antigamente, os cristãos chegavam para assistir um culto, eles se ajoelhavam e oravam. Muitos oravam 1 hora, outros oravam meia hora, outros 20 minutos, mas eles oravam. E hoje, os cristãos não fazem isso. Então, irmãos, ele fala sobre isso no livro. É necessário que a gente ore porque nós vamos receber a palavra de Deus. O nosso coração precisa estar aberto de verdade, ele precisa estar, vamos dizer assim, como uma terra boa, ou seja, uma terra adubada para receber a semente da palavra de Deus. E a Bíblia diz que para todas as coisas, exatamente todas as coisas, nós precisamos de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse assim: sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos orar muito, inclusive para receber a palavra de Deus, inclusive para lermos a Bíblia também e muitas outras coisas. Último livro, Oração, o Exercício Contínuo da Fé, de João Calvino. Ele é um homem muito estudioso da palavra, ou melhor, ele foi um homem muito estudioso da palavra, e ele traz definições brilhantes. Ao ler esse livro, eu me senti assim, lá na época dele, sabe? Participando dos combates às heresias ensinadas contra Jesus Cristo, relacionadas a orações aos santos, enfim. Ele traz muita coisa, ele traz revelações a respeito do Pai Nosso. É um livro maravilhoso para quem ama a palavra de Deus e é um livro maravilhoso para quem quer aprender sobre oração, para quem quer
ter uma vida de oração e para quem já tem uma vida de oração também, para ser edificado, ok? E ele traz sobre a importância de orar no secreto, mas ele também fala a respeito da oração pública, que seria a oração em conjunto, né? Porque ele fala que quando nós oramos em conjunto, quando nós oramos publicamente, nós ajudamos os outros irmãos. Em que sentido? No sentido de aprendermos uns com os outros, né? Olha, aquele irmão ora por aquele assunto, olha, aquele irmão ora daquela maneira, opa! Então a gente está sempre aprendendo uns com os outros. Então por isso que ele diz. Esse livro, ele tem 140 páginas e é um livro com revelações tremendas, ok? Então, meus irmãos, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Deixa o seu like. Corta. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Compartilhe, comente, inscreva-se no canal. E é isso, meus irmãos. Hoje nós vamos ficar por aqui. Deus abençoe a sua vida e fica na paz do Senhor Jesus Cristo.